Quinto episódio do SWPcast, o podcast do Soipel. Eu me chamo Leonardo Branco, criador do projeto. E caso tu queira aí conhecer um pouquinho mais do que a gente faz e das nossas iniciativas, vai lá no Instagram, @Soipel, que tu vai encontrar link para os eventos e também para a nossa comunidade. Esse podcast e todas as nossas iniciativas são graças aos nossos mantenedores, 3 deles hoje aqui conosco. E também a gente coloca na descrição aqui do vídeo todos eles. Então hoje a gente vai trocar uma ideia sobre estratégias digitais e inteligência de dados, como essas duas coisas podem impulsionar o crescimento de uma empresa. E vou começar aqui apresentando, e se apresentem também. Vou começar pelo Otávio Fagundes. Quem é o Otávio? Que empresa representa? O que faz? Vamos lá então, Léo. Muito obrigado primeiramente pelo convite. Eu me chamo Otávio, sou sócio do Luiz e do Vinícius também. A gente vai apresentar mais para frente as empresas, mas hoje eu venho representando a ATF. A ATF é uma empresa de BPO financeiro que busca levar a inteligência de dados e operacionalização de fato do financeiro para pequenas e médias empresas. Boa. Vinícius, BPO. Conte para nós. Bem sincronizado aqui com o slide na hora. Perfeito. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo. Bom, me chamo Vinícius Pedrodi, tenho 29 anos. Estou aqui hoje representando a Bivil, né, uma empresa focada no desenvolvimento de negócios através da inteligência dos dados, né, focado principalmente a nossa missão em desenvolver as empresas, desenvolver os negócios, né, e mudar a tomada de decisão e a vida dos empresários através da análise de dados. Boa, hein? Luiz, Conexia. Show de bola. Então, me apresentando também, né? Sou o Luiz, 30 anos. Costumo dizer que eu parei de contar aos 21, mas tem que ficar falando, né? A gente faz o corte que a gente quer, né, mano? A gente para de contar. Exatamente. Então, considero empreendedor, tenho um livro publicado. Sou sócio dos guris, do Bederode, do Otávio, pelas empresas SF, né, SF Participações e a Conexia. E até um ponto a ser falado aqui, né, a Conexia tá para mudar de nome, vai ser Empora. E a Conexia é uma empresa voltada como se fosse um marketplace de consultores. Então, ela se dá o nome como Conexão para gerar resultados. Então, tudo que envolver consultoria, parte de geração de resultados, onde a gente pode conectar cliente e consultores autônomos de mercado, parceiros, para a gente poder gerar valor e resultado para as empresas.
Boa. Então, eu sempre separo aqui um roteirinho, 3 perguntas para a gente percorrer elas. E a primeira, que eu separei aqui com a ajuda do ChatGPT, porque eu não tenho competências para criar boas perguntas, é como a ATF, e aí serve para todos nós aqui, ela pode ajudar os clientes a identificar a oportunidade de crescimento nos setores que elas atuam. Vamos lá, então. Bom, Léo, a ATF ela nasceu, vou puxar um pouquinho antes, né, para contextualizar, mas a ATF ela nasceu de fato com a consultoria. Então, na época, o Luiz fazia consultoria e nós viramos sócios para atender empresas com consultoria. Depois, em um dia muito ruim, onde nós perdemos 3 clientes, nós pensamos assim, a consultoria ela não nos traz previsibilidade, não nos traz uma recorrência do jeito que a gente procura. E, enfim, não nos traz uma segurança. A segurança ali no meio do empreendedorismo, que já é baixa, não nos traz a segurança que a gente quer também. E aí, nesse meio tempo, a gente conversou e pensou assim, cara, a gente precisa de um produto ou um serviço que nos traga essa segurança, nos traga essa previsibilidade, essa recorrência que a gente procura. Foi aí que, fuscando na internet, encontramos o BPO. E o BPO era justamente aquilo que a gente procurava. Era algo necessário para as empresas, não que a consultoria não seja, mas era algo... talvez uma dor muito mais forte, mas que a gente estava vendo naquele momento, e algo que nos traria aquela recorrência que a gente queria, aquela previsibilidade de contrato. Isso porque o BPO ele é focado em operacionalizar as rotinas financeiras das empresas, né? E quando a gente começa um negócio, e hoje a gente vem vendo isso cada vez mais forte, quando a gente começa um negócio, a gente normalmente faz tudo. A gente é o financeiro, a gente é o compras, a gente é o comercial, é a operação, e tu não tem tempo para focar no que realmente importa. Então, hoje a gente vem refinando ainda mais a nossa visão. A ATF está passando por um rebranding, está passando por toda uma remodelagem que é justamente dar tempo para o empresário. Hoje um dos ativos mais importantes que a gente tem, que a gente sabe no empreendedorismo, é o tempo. E a partir do momento em que a gente consegue entregar mais tempo para o empreendedor, a gente consegue potencializar o crescimento dele. Então, como que eu vou vender mais tempo? Porque o dia ele tem 24 horas para todo mundo, mas eu consigo tirar a função de financeiro dele. Provavelmente uma função que ele nem sabe fazer tão bem. E aí é uma coisa que ele vai deixar com a gente. É um custo-benefício, porque é muito mais barato do que tu ter um colaborador CLT. Tu não tem todo o vínculo trabalhista, que tem muitas empresas no início que acaba saindo caro e outros realmente não querem esse vínculo trabalhista para evitar toda a função que tem. Então o BPO ele vem justamente para isso. Gerar mais tempo, dar mais tempo para o empresário realmente focar naquilo que precisa. Então o tempo que ele passaria fazendo financeiro, ele vai estar na rua procurando parceiros de negócio, procurando expansão, desenvolvendo um novo produto e não fazendo um operacional chato. Mas, curiosidade, por que a ATF? Onde surgiu? A ATF... Vamos lá, então. A ATF tem... A gente costuma dizer que tem 2 nascimentos, né? Porque tem, de fato, como nasceu, que é o sobrenome dos 3 primeiros sócios, que é eu, o Luiz e o Tabajara. O Tabajara, no meio da caminhada, saiu e nós pensamos, tá aí? O que a gente faz? Ou a gente mantém... Herdou, né? Então sim, ficou... O logo tudo criado, todo mundo já sabia como é que era. Cara, aí nós pensamos, tá, alguma coisa tem que ter em alemão, em polonês, alguma coisa vai encaixar nesse nome. E aí, felizmente, não fomos tão longe, fomos até os Estados Unidos só, que quer dizer sobre as finanças em inglês, né? About the Finance. Não precisamos mudar todo logo, toda a questão de design. Bom, então vai isso aí mesmo. Mas uma pergunta que até no início, quando eu conheci o Luiz, a gente sempre conversou sobre, que é onde se inicia a separação do PF e do PJ, que se conecta aqui dentro do BPO. Mas aonde é que tu tem que perceber que tá na hora aqui de separar as coisas para não atrapalhar no futuro? Cara, na verdade, desde o início, né? Eu falo assim que, contextualizando ainda um pouco o que o Otávio falou, antes de nascer a ATF tinha a SF, a SA Capital, que era meu sobrenome, Santos Ávila, Capital de Dinheiro, né? E aí eu atendia a pessoa física, ajudava a controlar finanças. E naquela época eu trabalhava numa empresa privada aqui e no tempo livre ali, né, pós 18 horas ou sábado e domingo eu atendia. E desde o momento que eu configurei essa empresa, que eu não tinha CNPJ ainda, eu já identificava que eu precisava fazer uma separação. Então eu abri uma conta no Banco Inter e eu disse, tá, banco gratuito, não tem custo,
vou deixar como a conta da minha empresa. Pô, mas aí tu vai dizer assim, mas tu é uma pessoa física, por que tu vai fazer isso? Porque eu já pensava no longo prazo. E até vai ver que eu vou me meter em alguns assuntos aqui da Bivil, porque querendo ou não, a gente é sócio de todas elas, né? Então é difícil separar um pouco. E isso me possibilitou ter dados, porque quando o Tabajara e o Otávio a gente foi fazer a criar esse projeto da TF, que seria um grupo de empresas, já ter todo o escopo de o que eu gastei, todo o dinheiro que entrava de clientes ia para essa conta. Então, na época ali a gente usava flyers, né? Passava e botava no condomínio ali. Então, o dinheiro era usado do próprio recurso da TF. Então, ali eu não mexia. Eu não mexia no meu dinheiro que eu recebia dessa empresa privada. Tanto que esse recurso da empresa privada, eu fui guardando também, porque aí eu consegui sair dessa empresa privada, né, de forma amigável e tal, para tocar esse projeto. E eu tinha 1 ano e meio das minhas finanças. Mas eu só tive isso porque eu não fiz mistura. Eu já tinha um entendimento de pessoa física e pessoa jurídica. Aí depois disso, com dados, com entendimento, eu vi que momento eu poderia abrir um CNPJ. E aí, de fato, fazer essa separação fiscal, né, e contábil. Só que muita gente se pega, né? É bom tu levantar esse ponto. Mas, pô, sou autônomo, não preciso fazer a separação. Mas em um momento tu não vai ser. Então por que tu não pode começar agora? Daqui a pouco tu tem ali uma forma de recebimento de um salário, daqui a pouco essa própria empresa, esse próprio organismo que tu está criando pode vir a ser um novo braço. Mas aí, mas no fim do dia o dinheiro vai todo pro meu bolso? Não, porque aí tu pode utilizar esse dinheiro, investir em tecnologia, investir em pessoas, e daqui a pouco tu pode, onde tu investir ali o teu tempo para produzir 5 mil reais de faturamento, tu pode contratar mais uma pessoa e agora tu vai estar produzindo uma capacidade de produção de mais 5 mil. Então tu já está expandindo. Mas para isso tu tem que ter uma mentalidade, não falo nem de um CNPJ, mas uma mentalidade de separação. Sim. Não sei se eu te respondi, mas... Não, mas é isso aí. E Vini, aí entrando aqui um pouquinho na tua veia do dado, aonde começar a registrar essas operações? Tu acha que já tem que começar com software robusto, tu vai numa planilha ali, o feijão com arroz, vai num papelzinho? Hoje a gente tem encontrado no mercado, né, diversas fontes de dados, né? Normalmente o pessoal ele vai primeiro se preocupando com o operacional, né, com colocar o operacional para funcionar, crescer o negócio, para depois conseguir estruturar essa padronização da inserção dos dados, né? Essa padronização é muito importante, né? O início, normalmente a gente indica algum software, né, algum ERP para padronizar essa inserção dos dados, mas hoje a gente trabalha com diversas fontes de dados, não somente, né, softwares. Então, a planilha, preferencialmente algo que esteja na nuvem, né, que a gente consiga se conectar para poder fazer todo esse mapeamento dos dados, entender como funciona o negócio, a empresa, e poder disponibilizar esses dados através da nossa plataforma. Nossa. E qual é a dor latente assim que vocês percebem na hora desse approach lá com o cliente? O cara chega com nada e me ajuda. Cara, eu acho que falando de um contexto geral de todas as empresas, desde consultoria, análise de dados, finanças, é o entendimento. Dentro desses 8 anos que eu estou no mercado, desde consultoria financeira e tal, uma coisa que eu não enxerguei no mercado, e então, tecnicamente, eu posso me apropriar disso, né, que é a pirâmide hierárquica da tomada de decisão. Foi algo que eu comecei a construir, que, cara... Isso não falando só do financeiro. O financeiro é só uma pontinha, mas tu fala do comercial, da operação, do marketing, de todas as outras pontas ali do negócio. Como é que consiste a base dessa pirâmide? A primeira coisa que o empresário tem que ter, embora não tenha essa consciência, tu tem que ter um posicionamento na tua empresa de cultura de dados, que é a base da pirâmide. O que são dados? Números, coisas brutas. Então, 5 mil reais. 5 mil reais é um dado. Quando eu começo a ter essa cultura, eu começo a ter dados, eles organizados me geram a segunda parte da pirâmide, que é a informação. Quando eu tenho informação, então, por exemplo, 5 mil reais não quer me dizer nada. É algo bruto. Agora, 5 mil reais de um aluguel, 5 mil reais de salário, 5 mil reais de um faturamento. Então, já começo a ter informação. Quando eu tenho informações organizadas, eu começo a ter indicadores. Margem bruta, margem líquida, ticket médio, conversão de vendas, capacidade ociosa, um monte de coisas. Mas eu tenho dados organizados em informação, essas informações organizadas me geram indicador, e esse indicador me gera uma tomada de decisão. E aí, se tu voltar um pouco na minha fala ali, que eu falo no início, na minha época, eu vou estar mentindo se eu disser que eu comecei porque eu sabia disso. Não. Porque intuitivamente, estudando, fui aprendendo isso. Mas basicamente foi isso que eu fiz. Eu comecei do jeito que dava, com planilha,
né? Pegando planilha de Excel ali. Depois eu fui para um software gratuito que era o chamado Meu Dinheiro, que era gratuito, zero custo. E aí eu comecei a colocar dados da empresa lá. Depois aquilo ali começou a gerar informação para que na época eu, o Otávio lá do Tabajara, tomava decisão. Se podia contratar, tanto que o que nos deu o start para a gente ir para o nosso primeiro escritório, que o nosso escritório começou numa salinha de 4 metros quadrados. E a gente foi para uma outra sala de 51 metros quadrados, porque a gente sabia que tinha caixa, sabia que tinha capital, sabia que tinha quais era a projeção de receita, projeção para segurança, né? Quando exatamente. Tem a informação. Não, e o pior de tudo, aí a gente foi e estourou a pandemia. A gente alugou em fevereiro e estourou em março. Verdade. 8 dias depois. Lockdown e tal, mas a gente tinha dados e informação para saber que a gente não precisava interromper, sair daquele local ali, e fomos indo. Curiosamente, esse quartinho de 4 metros quadrados, ou cabíamos nós ou o ventilador. Então a gente tinha que tirar o ventilador. Ou deixa o ventilador e sai alguém. E pra ter uma ideia, a empresa nasceu em 31 de dezembro, então tu imagina que o ventilador era bem necessário. Exatamente. E hoje vocês atendem todo o Brasil, né? Brasil fica preso às questões locais. Não, já tivemos até clientes internacionais, Inglaterra, Chile, Estados Unidos. E a forma de lidar com o dinheiro é diferente? Bom, na verdade, em questão de pegar o cliente que eu atendia no Chile, na época era finanças pessoais e tal, além da dificuldade da fala ali, né, porque ele falava um portunhol ali. Se entende. Exato, se entendia. Mas ele tinha operações na Argentina, na Colômbia e no Chile. Então, o mais difícil não foi controlar o dinheiro em si, mas fazer as conversões, fazer os investimentos, entender a legislação do país. Mas aí a gente fez um trabalho de 1 ano e meio, foi bem legal. Ele conseguiu, inclusive, ele era professor de uma universidade federal, junto com esse projeto que ele tinha. E a gente conseguiu fazer um planejamento para que ele saísse dessa universidade e pudesse tocar o projeto ganhando e mantendo a sua renda. Foi bem legal o trabalho. Mas hoje o foco é aqui dentro, né? Mais focado... Hoje a gente nem está focando muito em finanças pessoais, é mais empresariais mesmo. Mas... E aí, quando vai falar de finanças pessoais fora daqui do Brasil, aí é bem mais complexo. Tributação, questão fiscal, aí foge um pouco, assim. Louco. E a questão, Vini, do Open Finance no meio disso tudo, que é uma novidade aí, não sei quando é que surgiu ali o Open Finance, mas a gente tá falando de coisa recente, né? Acho que não faz 2 anos. Não faz 2 anos. Onde é que entra ali esse facilitador de tu ter acesso a tudo e a segurança no meio disso, né? De que o cliente está te dando acesso a tudo aquele emaranhado de informação. Sim, a gente trata principalmente, né, com os nossos clientes, a gente faz uma reunião de kick-off, né, explicando toda a questão da segurança que a gente tem, que a gente trabalha com os dados, toda a questão da lei geral de proteção de dados também, né, o cliente deposita uma confiança muito grande, não só com a questão dos dados financeiros, mas de dados dos colaboradores, né, toda a operação confia muito na gente para que a gente consiga entregar um serviço com toda essa segurança, né, e que gere resultado lá na ponta também para ele. Então, essa confiança depositada, a gente tem um compromisso de entregar um resultado para que ele realmente tome decisão com as informações que a gente consegue fornecer para eles. O Open Finance hoje, ele acredito que tem muito a evoluir ainda em si, né? Porque, falando até um pouco, integrando a BView e a ATF ali, BPO, né? Hoje a gente tem uma porção muito grande de APIs, de desenvolvimento de plataformas, mas uma coisa que impacta hoje o financeiro, que é a nossa terceirização, é a questão de que a gente precisa ter acesso aos bancos dos clientes para fazer programações, olhar extratos e tudo mais. E hoje, até hoje, não tem uma plataforma onde tu cria um acesso e tu consiga vincular várias contas de um cliente. Hoje, claro, no sistema que a gente usa, que é o Conta Azul, um parceiro nosso, e ele vincula, ele já tem integração com alguns bancos, mas, por exemplo, hoje cada operador meu tem que ter um celular. Né? Um celular para ter um acesso, o seu acesso ali, o login e tudo mais. Então, isso dificulta. De certo modo, em algumas frentes vai facilitar, mas ainda não estamos num nível de tá tudo liberado, acho até pela LGPD, né? Mas seria interessante se um futuro tivesse hoje, onde tu coloca o login e aí pegasse o banco ali, vinculasse nessa conta e pudesse dar os acessos, aí isso aí mataria o problema, né? E essa questão dos acessos também, cada empresa trabalha com 2, 3, 4 bancos diferentes, né? Então é um problema que a gente encontra também para essa validação e acesso a esses dados, né, que as empresas disponibilizam. Isso até o próprio Power BI, né, a gente conseguir gerar essa análise de dashboard. Se a gente conseguisse ter um acesso bancário mais
fácil a gente Único. conseguir... É, único. Hoje, o que provavelmente dificulta se a empresa não tem um financeiro, falando de dados financeiros, bem alimentado, bem estruturada, onde é que o Power BI vai buscar essa informação, né? Se não pode entrar direto no banco. Então, ele tem que buscar de uma planilha ou de um software. E aí depende de trabalho, ou de um BPO, ou do trabalho de uma estrutura financeira do cliente. Então, isso ainda está... Acho que tem muito a evoluir ainda esse papo de Open Finance. E isso também, comentou ali da padronização dos dados, né? Tem o parceiro que é o Conta Azul que fornece essa padronização dos dados para a extração desses dados, e a gente tem uma automatização que a gente consegue pegar esses dados, né, que são alimentados através do Conta Azul, para a gente conseguir padronizar e entregar a informação, essa análise para o cliente. E a importância de ter todas as fontes de informação, né? Porque uma vez que tu não tem alguma, tua análise vai estar distorcida, né? Então não vai servir para muita coisa. Que costuma dizer que tem muito dado, muitas vezes, e pouca informação, né? Então, tu tem várias coisas, nada direcionado, tu não entende nada. Exato. E aí até já é aqui a segunda cena que a gente estava até falando off aqui, que é o papel dos dados, né? Na decisão ali, que impacta o negócio. Que muitas vezes a gente chega com aquele relatório muito bonito, entrega para o cliente e ele... E aí? O que eu tenho que fazer aqui? Então, Otávio, aí, qual é a tua visão aí com relação ali ao dado, na hora da entrega para o cliente? Ele vê aqueles números e ou causa o susto, o espanto, ou o que ele faz a partir daquela informação que ele recebe? Léo, eu acho que assim, uma coisa que eu aprendi não faz muito tempo, assim, tá? É uma coisa bem recente, mas a gente começa a trabalhar com isso no dia a dia e começa a pegar um pouquinho mais. Eu acho que, como o Luiz falou, o dado solto, ele não serve de muita coisa. Ele vai estar ali escrito no papel, aceita tudo, né? Computador mais ainda. Mas assim, eu acho que o mais importante na hora de trazer os dados é o ponto que tu saiu, o ponto que tu tava e o ponto que tu tá entregando aqueles dados. Cara, seja essa diferença, seja essa distância para bom ou para ruim. Então assim, cara, tu vai sair de um faturamento de 0 para 10 mil, é ótimo. Mas tu vai saber que tu saiu de 0 para 10 mil. Tu vai sair de 0 para menos 10 mil, é horrível. Mas tu também vai saber. Só que assim, isso nos leva a um segundo ponto, na verdade, né? Saímos disso para isso. Como que eu vou mudar essa realidade ou como que eu vou potencializar isso daqui? Ainda hoje eu estava trabalhando num relatório de dados e justamente para amanhã eu tenho uma reunião de resultados amanhã para apresentar esse relatório. E cara, é muito difícil tu fazer um relatório sem essa comparação. Eu não estava lá nessa empresa no mês passado. Eu não tenho os dados do mês passado. Então assim, o que eu consegui extrair, porque já se tinha registrado em algum lugar, eu extraí, mas assim, tu olha aquele slide, ele é um slide maravilhoso, porque tu tem o antes, tu tem o depois. Ainda que não tenha dado tempo de fazer tanto trabalho e, pô, não vai ser em 30 dias que tu vai fazer uma mágica, mas tu vê, pô, eu saí disso para isso. Mas por quê? O teu entendimento daquilo ali já é outra coisa. É totalmente diferente dos outros slides que eu tenho e disse, ó, nós temos isso. Cara, o meu relatório completo, ele vem mês que vem. Entendeu? Porque, ó, eu comecei aqui e eu saí disso para isso. Então, cara, eu acho que em termos de dados é muito importante a gente ter um comparativo. Ah, Otávio, mas é o início. Beleza, é o início. Vamos trabalhar com o início, é o que a gente tem naquele momento. Mas a partir do segundo mês, do segundo relatório, tu já vai ter que ter esse delta. De onde tu saiu para onde tu foi. Porque sem isso tu não vai... Ao meu ver, não dá para fazer nada. Sim, e a gente fala das questões não só de ter dados proprietários, né? Tipo, pô, hoje a internet tu tem dado informação para um caramba. E tu consegue fazer boas análises de estudo de mercado, né? Então, às vezes não é só olhar para o teu dado, mas como tu mercado. Tá te comportando com relação ao mercado, ou enfim, vice-versa. Ter esse benchmarking, né? Isso, ajuda muito a começar meio que certo. Não começar no escuro total, né? E falando um pouco assim de parte consultiva, né? Consultoria. É muito bom ter dados, é muito bom ter toda essa parte, né? Mas tem muito empresário ainda que trabalha no feeling. Ah, porque eu tô há 30 anos assim, porque é desse formato, porque a sazonalidade é essa. O que eu tenho encontrado de clientes agora que dizem, pô, nunca tive um setembro assim, porque sempre foi. Aí agora com dados, pô, consegue enxergar. Mas uma coisa que a gente estava falando no off da questão do, pô, tu passar um tempo produzindo um relatório e tal, tu entregar pro cliente, o cliente
às vezes nem olhar isso, a gente fazia muito lá no início, né? Eu fazia, né, pra pessoa física lá, dava tarefas e tal, o pessoal não fazia, porque de fato é chato fazer, é chato analisar e muitas vezes não tem nenhum conhecimento. Então, hoje o trabalho que eu faço de construir esses dados é para fundamentar uma decisão. Então, aquele empreendedor, aquele empresário que não toma decisões com base em dados e sim no feeling, em algum momento ele vai sentir a necessidade disso. E espero que seja em um momento que não seja tão ruim. Porque muitas vezes o empresário só lembra que tem que analisar dados, ver como é que foi o faturamento dos últimos anos, como é que performou, qual foi o melhor produto, qual é a curva ABC e tal. Quando já está no limite, assim, que tem que ir recorrer a banco para pegar empréstimo, porque não sabe o que está acontecendo. As maiores reclamações eu não sei onde está indo meu dinheiro. Eu faturo 100 mil, 1 milhão, mas me sobra X. Então, uma das primeiras coisas que eu faço na consultoria é uma entrevista, é um mapeamento. E aí uma das perguntas é qual é a tua margem líquida, né? Que é o que sobra no final do dia, né? No teu bolso. E aí eu trago o exercício. Para cada R$1 que tu vende, quanto te sobra? Não faço ideia. Eu disse, então tu tá no caminho errado até aqui, né? Se tu nem com feeling. Mas aí o que eu faço com isso? Sei que se eu entregar um relatório, ele não vai ler. Então, o meu processo é construir esses dados, fazer ele entender a importância desses dados, mostrar para ele isso, e quando a consultoria tiver entregue, ele continue performando isso com a equipe e cobrando da equipe uma construção de dados. Porque realmente, antigamente, simplesmente jogavam os dados, cara, quero dinheiro, meu negócio é o caixa tem que aumentar. Independente se aquele aumento significa lucro ou porque eu peguei empréstimo, mas o meu caixa aumentou. Sim. Né? E às vezes na esperança do futuro melhor, tu pode te encontrar com a tragédia, né? O cara vai na esperança do empréstimo para ter a sobrevida, mas na verdade ele está indo para um empréstimo que está afundando ainda mais. Não, e aí tu não tem a cultura de dados. Vou dar um exemplo. Há uns 2 anos atrás, eu entrei numa empresa para fazer uma análise financeira e construímos planilhas e tal, porque começa bem pelo básico, não adianta botar um sistema robusto e tal, tem que ser o básico, né? E aí vamos olhar a parte contábil dessa empresa. E aí pedi um balancete, quando eu olhei o balancete tinha 15 milhões de reais em caixa. E aí eu olhei, não, mas como assim? E quando a gente fala em milhões na contabilidade em caixa, significa dinheiro vivo, em espécie. Eu perguntei para sócio, cadê esse dinheiro? Né? Não sei. E eu disse, então tá, tô indo me reunir com o teu contador. Aí a gente foi lá no contador, aí realmente eles viram lá. E a gente fez um plano que tá até hoje lá, diminuindo. E agora, tinha uns 15 milhões? Não. Porque isso poderia, aí, né? Não, porque isso... Bem que poderia. E cobrar comissão sobre isso, mas não. Mas aí o que aconteceu? Como a contabilidade muitas vezes ali pede coisa para o empresário, não vou culpar a contabilidade, nem, né? Às vezes tem culpa dos dois lados, né? Mas muitas vezes o empresário não passa as informações, é correria, dia a dia não tá ligando qual vai ser o problema que isso vai acontecer. Mas se vem o fiscal da Receita, ele vai querer saber, cara, onde é que tá esse dinheiro? Vou te aplicar uma multa, então. Né? E aí, o que a gente fez? A gente fez um programa onde a gente vai diminuir esse dinheiro ao longo do tempo. E aí agora, já passando 2 anos, já diminuiu bastante, a gente fez estratégia junto com a contabilidade, porque se eu não tivesse feito isso e eles não tivessem se preocupado com uma parte de dados da empresa, que isso aí nada mais é do que dados, eles poderiam perder um negócio de 20 anos, né? Uma empresa que tem isso aí mais ou menos de mercado, daqui a pouco por uma multa, só por não ter uma cultura de todo ano, a cada trimestre olhar o balancete. Então não é só olhar os números de uma planilha, tá vinculado ao teu negócio, é entender a importância que os dados podem te gerar. E sim, no final do dia a gente quer ter caixa, a gente quer ter dinheiro, mas tem que saber se esse dinheiro é fundamentado na força de trabalho que eu estou fazendo ou se eu estou me capitalizando com o empréstimo e me alavancando, que isso aí uma hora vai estourar. Então tenho que ter essa informação. Sim. Se chegasse a multa, esses 15 milhões iam fazer falta. Aí ia sentir. Não ia dar bom. Aí vai ser pela dor. Que loucura. E dados não é só financeiros, aqui entrando um pouquinho mais na Biview, dados Facebook, Meta, Instagram, e-mail, tem dado hoje para tudo que é lado. Como é que se reúne tudo isso e faz dali um suco que realmente tu olha, tô botando 1.000 e tá vindo 2.000. Não estou sendo enganado. Pegando um pouco do que os guris falaram, né? Acho que vai muito da cultura também, né? Da empresa, né? Eles falaram bastante em processos da empresa, processos internos e da cultura. Então, para a gente conseguir sair do ponto A, que nem o Otávio falou, chegar no ponto B, tem todo um processo que a gente faz também de cultura desses dados, né? Para que eles sejam alimentados de uma forma correta, para mitigar esses riscos que pode acontecer no dia a dia da operação. Então,
a gente faz todo o mapeamento dos requisitos da empresa, que nem o Luiz falou, nessa parte inicial, né, da entrevista, dessa reunião de kickoff, vê todas as fontes de dados e com isso a gente cria uma solução mais personalizada para atender aquela demanda do cliente. Então a gente entrega, a gente usa como ferramenta hoje o Power BI, então a gente faz todas essas conexões, cria o banco de dados para que a gente consiga então criar essa solução a 4 mãos, como a gente chama. Então nós do lado desse mapeamento e capturando esses dados, fazendo todo o tratamento, os cálculos para entregar a visualização que o cliente realmente precisa. Então a gente é bem específico, né? Essa entrega, esse resultado, para que o cliente realmente veja e tome a decisão com aqueles dados. Porque não adianta ter, nem o Luiz falou, esse emaranhado de dados e tu não ter uma informação ou não consiga chegar a 50% de tomar uma decisão com aqueles dados que tu está gerando no teu dia a dia, né? Seja através da meta, seja a parte comercial, operacional, financeira. Então a gente consegue cruzar todos esses setores, né? Esses dados de todos os setores, para realmente tomar uma decisão, né? Baseada e fundamentada nos dados que as empresas geram no dia a dia. E uma coisa legal, assim, curiosa até para falar um pouco do início da Biview, assim, né? Que foi quando o Vinícius chegou com a ideia de que ele estava fazendo isso numa empresa que ele trabalhava e tal. E aí isso linka muito na questão de tu fazer relatórios e entregar simplesmente para um cliente, porque ele não vai querer ler um PDF e tudo mais. Mas aí quando o Vinícius trouxe a ideia de, eu consigo trazer dados de um CRM, consigo trazer dados de um conta azul, consigo trazer dados de uma planilha e te formar uma visão ali em tempo real, né, com atualizações. O cara mexeu na planilha vai atualizar o teu dashboard ali, onde tu pode relacionar as questões de campanha de marketing, tudo, tu pode fazer isso. Eu disse, cara, faz muito sentido com o que a gente trabalha, consultoria, a parte de financeira, e aí nisso surgiu a nossa sociedade, né? E isso vem a trazer uma facilidade, porque se o cara não quer abrir um PDF, porque muitas vezes é muita teoria ali, no dashboard ele clica tudo interativo. Dinâmico, né? Ele consegue fazer análises temporais ali, exatamente. Semestre, trimestral, mensal, diário. Então ele consegue ter uma análise assim, da maneira como... É muito dinâmico, né? O BI ele é muito dinâmico. E tomar uma decisão mais rápida, né? Para vocês terem uma ideia, agora eu estava fazendo trabalho numa empresa de logística e eu transformei alguns dados ali, mostrei, criei um Power BIzinho ali para eles enxergarem algumas coisas e eles conseguiram tomar uma decisão de comprar um novo veículo, né, de uma marca XYZ lá, porque no histórico dos dados que a gente reuniu, esse produto, esse veículo, com a especificidade de carga que eles mais utilizam, gerava mais lucro para eles. Então eles conseguiram tomar essa decisão olhando dados, que provavelmente se a gente não tivesse criado essa cultura, eles estariam ali no feeling, vamos trocar, não vamos trocar, vamos ficar assim, vamos pegar um carro que daqui a pouco ficava ocioso. Então isso é gerar resultado. E aí é o que a gente falava antes, né? Muitas vezes eu tenho um monte de entregáveis, mas se eu não gero resultado para o cliente... tu tá dando mais trabalho para ele. Exatamente. Não tá enxergando valor naquilo dali. Exatamente. Cara, e essa questão dos dados eu vejo, assim, um dos principais pontos para mim, e eu senti isso hoje, assim, né? Cara, que inferno é tu catar um pouquinho em cada lugar. Sim. Cara, depois que tu tem tudo reunido, depois que tu tem tudo concentrado em um lugar, é muito mais fácil. Eu passei a tarde produzindo um relatório pra... Beleza, vai ser uma reunião longa, leva tempo, mas, cara, assim, ó, é um troço que não pode seguir assim, entendeu? É um troço que tem que mudar porque, eu não posso perder, não é perder, mas investir o dia inteiro de trabalho naquilo ali para um troço que acontece uma vez no mês. Então, só quem faz relatório realmente sabe o inferno que é buscar um pouquinho em cada canto. De buscar esse um pouco em cada canto foi o meu início, né? Minha experiência inicial, que nem o Luiz falou, na empresa onde eu trabalhava, onde meus gestores perguntavam algumas informações e eram orçamentos de várias pastas diferentes. Então eu tinha que abrir arquivo por arquivo, comparar as várias versões, né, desses orçamentos para conseguir passar alguma informação, as variações dos orçamentos, o que tinha mudado, quais seriam as alterações. Então a gente padronizou isso tudo, todas essas informações, e criou um BI a partir disso, a partir dessa padronização das informações, nomenclaturas desses orçamentos. Então o gestor chegava, perguntava, em 1 minuto já respondia para ele qual era a alteração, quais eram os valores, o que tinha de alteração. Então essa agilidade na tomada de decisão, às vezes para fechar algum negócio, era rápido, né, que ele queria essa resposta. Então isso ajudou bastante assim, nesse processo de tomada de decisão,
principalmente na parte do tempo, né? Do recurso tempo. E também, né, com algumas informações que nem o Luiz falou, a gente consegue reduzir alguns custos também através dessa análise dos dados. Nossa. E o dado, ele tira totalmente o achismo, né? Tipo, o dado, ele vai falar a verdade, independente doa a quem doer. Como é que vocês percebem a reação, assim, do cliente quando ele, puta merda, Cara, gastei sabe mais do que eu devia. o Luiz até pode dizer mais que eu, assim, eu trabalhei pouco na operação, apesar de ter, não, nem foi tão pouco, né, no BPO não foi tão pouco, só que, cara, a reação às vezes ela é curiosa, porque dificilmente ela vem pro lado ruim. O resultado normalmente ele é o lado ruim, mas a reação da pessoa é assim, que bom que eu vi. Cara, mas chega a ser É um engraçado, alívio. assim. É triste, mas é engraçado, sabe? Que tu quer rir da pessoa e tu quer rir junto com ele. E ela quer rir, só que o troço não... Obviamente, né? Ela tá... Normalmente tá ruim. Mas, cara, é uma reação, assim, curiosa. Porque ninguém fica triste, mas as pessoas parecem que ficam aliviadas. Parece que sai um peso delas. Diz assim, meu Deus. Muitas das consultorias que a gente atendeu, a gente não fechou de primeira. E aí, cara, as pessoas seguido comentavam. Bah, por que eu não fechei com vocês há 4 meses atrás? Ah, tu tem seu tempo, aquela coisa, a gente dá aquela jogada, mas, cara, normalmente é uma reação de alívio, assim. E até tu falando assim, né, tu falou ali, Léo, de não só da parte financeira, né? E aí pela Empora, né, que é ainda como Conex, hoje eu atendi um cliente, ele vende cursos e tal, e eu não falei sobre finanças, porque o escopo de trabalho dele não é sobre finanças. Eu fiz só a triagem inicial ali, que era o primeiro dia de mapeamento. E esse cliente, ele nos contratou pela questão comercial. Né? E eu não tenho noção comercial, né? Eu consigo ali do feeling, né? Dos dados, de analisar os nossos dados, de como a gente implementa as coisas. Mas quem toca mais esse projeto é o Otávio, um outro parceiro nosso de Santa Catarina, que por meio da Empora a gente fez esse marketplace, né? Claro, seguindo o nosso modelo de atendimento. E uma coisa que eu conversei hoje na reunião, que foi a de entrevista, que ele não tem nem um modelo de pré-venda, um modelo de venda e um modelo de pós-venda. E aí, quando tu começa a tentar sempre com essa visão de dados, cara, um modelo ali de pré-venda, criar um CRM, seja um Trello, não quero gastar dinheiro, pega um Trello, faz uns Kanban ali no Trello, porque é importante eu saber quem é o cliente que chegou, por onde ele chegou, indicação, veio de tráfego, veio de orgânico, disso. Ele foi lá para qualificado, depois reunião marcada, e aí ele foi pro ganho. Até aí tudo bem. Só que o que a maioria das pessoas não mapeiam é quando o cliente vai para perda. E aí quando tu vai lá para perda, o porquê? Se tu não tem um lugar onde tu coloca, perdi o cliente por causa do preço. Perdi o cliente porque ele deu um feedback que o meu atendimento foi ruim. Ele foi pro concorrente. Quando daqui a pouco eu vou fazer uma reunião de análise, pego ali só o que foi, não preciso ir atrás de um novo lead que é muito mais caro. Olha aqueles que passaram pelo meu funil. Só que para isso eu tenho que ter dados. E aí eu tenho que ter alguém preenchendo esses dados para eu entender, é a minha precificação. Eu tô fora de mercado, então não tô fechando. Qual é a minha taxa de sim e de não? Então tudo isso é dado. E hoje eu já comecei a mapear algo, né, que não tem nada a ver com o meu escopo, porque eu não sou do comercial, mas que eu entendo que por ter uma cultura de dados é importante de ter nas pequenas coisas, né? E ele ficou maravilhado, assim, preciso disso aí para ontem. O atendimento não é centralizado, então a gente já vai colocar uma plataforma semana que vem de atendimento centralizado. Muito legal, assim. Só que isso eu quis trazer para mostrar que não é só o financeiro. O financeiro é a pontinha. Na verdade, eu acho que ao longo desse período de experiência que eu tenho, o financeiro é só a consequência. O financeiro, até vi uma vez uma fala que é como se fosse tirar um sangue, né? Tu tira o sangue ali e vai aparecer as doenças, mas quando tu toma o remédio não é pro sangue, é para as doenças. O financeiro é a mesma coisa, ele vai dizer que tu não tá gerando lucro, que tu pode estar com problema no teu comercial, que tá com a precificação errada, o teu custo tá inchado, tua capacidade produtiva não tá legal, tu tá apurando imposto de forma errada, tá no KINAI errado. Ele vai te mostrar esses sinais, mas tu vai agir nessas pontas comerciais, operações. Então, só vou conseguir saber disso tendo dados. Por isso que empresário que diz que vive de feeling, cara, uma hora vai dar ruim. Eu boto a mão no fogo, que vai dar ruim. Sabe o que o Luiz falou agora? Me lembrei, na verdade, me veio à cabeça. Que os motivos de perda, né? Os dados de motivo de perda é uma coisa muito curiosa. E inclusive uma das tarefas desse nosso parceiro, colaborador lá de Santa Catarina, é, cara, até o final do ano, mapear todos os clientes que já saíram da ATF.
ligar pra eles e perguntar, cara, por que tu demitiu o TF? Ou por que a gente não tá mais junto? E ele vai te dizer, cara, por isso. Porque já passou um tempo, então provavelmente ele vai dizer. E aí a ideia é mapear justamente isso pra, cara, será que a gente continua repetindo os mesmos erros lá de trás? Lá do início a gente continua do jeito diferente, mas no fim é o mesmo erro. Será que a gente não tá dando atenção pro cliente? Será que o atendimento não tá bom? Será que isso aqui atrasa? E atrasa desde o início. Então, cara, é isso. É captar o dado e entender, trabalhar junto com ele, por pior que ele seja. Isso vem muito da cultura, né? É um círculo vicioso, a cultura dos dados, da inserção, da captura, e muda sempre, volta no processo da empresa. Então, o principal, a atuação principal dessa análise de dados é tu ir a crescimento dos negócios. Então, é crescer o teu processo interno, o teu processo comercial, seja ele em qual frente for da tua operação, em qual setor, é gerar resultado lá na ponta através da melhoria de processo. E tem setores que são mais problemáticos que os outros, devido à legislação, coisas do tipo, eles no fim se igualam ali. Para análise de dados? Tanto para análise ou para as questões fiscais mesmo, que tu precisam de um pouquinho mais de atenção ali para um determinado segmento do que para o outro. Cara, cada negócio é peculiar, assim, mas digo, por exemplo, vamos pegar varejo frente à prestação de serviço. Aí já abre um ponto que varejo eu tenho que cuidar os KNAIs, NCM, CFOP, que se eu estou vendendo para dentro do estado, se eu estou vendendo para fora do estado. Então tem algumas questões mais específicas. E tem estoque, que é uma das coisas assim, para quem vende no varejo, se não controla o estoque, os dados do estoque, cara, tu tá perdido, porque o segredo do varejo é tu comprar bem, né, e vender melhor ainda. Muita gente não sabe nem como tá comprando, qual é o ticket médio, o valor médio do teu produto no estoque, porque no meu sistema lá tá aparecendo que eu tenho 100 e eu faço um inventário, tem 10. Cara, ou tá tendo desvio, ou teu sistema não tá sendo bem alimentado, e isso é dinheiro. As pessoas não entendem que eu tô comprando o estoque, eu tô imobilizando capital. E tem muita gente que compra muito estoque, e aí o que faz? Cara, se dá uma crise, tu não vai pagar os salários dos teus colaboradores, parceiros, em estoque, em mercadoria. Então tem que ter um equilíbrio, tu só vai ter um equilíbrio tendo dados. E a prestação de serviço ela é mais simples, né? Ela tem a questão da própria nota fiscal, né? Hoje não tem um estoque. E de setores, assim, cara, hoje eu já atendi clube de futebol, já atendi construtora, já atendi escritório de advocacia. Cara, já atendi trading de importação, exportação. Todas as dores são as mesmas. Claro que não estou dizendo que o nível de análise tem que ser igual para todos. Não, cada um tem sua especificidade, né? Mas aí tem que ter um contador, uma análise jurídica, tributária para estar junto, né? Pessoas especializadas nesse ramo. Mas o que eu faço, cara, uma das ali, além da questão da margem líquida, né, que é quanto sobra no bolso da tua empresa, não é nem no bolso do empresário, no bolso da tua empresa, para depois remunerar o empresário. Uma coisa que eu vejo simples em todos, e eu posso fazer isso em qualquer negócio, monta um DRE gerencial. Para ter DRE gerencial, que é um demonstrativo ali de um período que eu estou analisando, receita, impostos, tudo mais. A primeira coisa que eu vou olhar é a margem bruta do cliente. Então, a margem bruta é depois que eu pago o imposto, pago o custo, me sobra um valor. Esse valor eu tenho que pagar as despesas ali operacionais de suporte do negócio, uma consultoria, isso é despesa de suporte, um escritório, né, de advocacia, isso aí são despesas acessórias. E aí, quando tu pega uma empresa que a média dela deveria dar ali 50%, 45% de margem bruta, e ela está performando em 35%, 32%, tu já consegue dizer pro cara, ou tu tá errando na tua precificação, ou tu tá com um custo muito inchado. Então, independentemente da área, é bom sempre estar com um benchmarking bem afinado ali, né? Não vou comparar uma margem bruta ali, uma análise de resultados de uma empresa que é um e-commerce, 100% e-commerce, para um escritório de advocacia. Não tem, comparar o incomparável, né? Mas tem que sim entender cada negócio, trabalhar, traçar um benchmark. Mas eu não sei as métricas do setor. Vai num sindicato, pega ali uma associação que possa disponibilizar algumas métricas, ou até esses grupos de pessoas que trabalham no mesmo ramo. Vamos dizer, assim, meu preço está assim, geralmente sobra isso, né, para poder ter esse indicador. Mas eu nunca me apeguei a setor, porque até por talvez o meu perfil de cliente ser pessoas que querem enxergar dados, né? Então, pegar setores que, desde clube de futebol, como eu falei,
é criar dados para tu poder tomar decisão. Aí tu chegar aqui, ó, até aqui eu vou, até aqui passa para uma pessoa mais especializada, que é focada nesse trabalho. Vou dar o exemplo da trading lá que eu falei. Eu atendi, era uma trade de Santa Catarina, e era um nicho bem diferente. Ajudei ele a dar uma estruturada, e eu disse, ó, aqui, parte tributária, legislação, vocês têm que chamar alguém que são especializados nisso. Então, eu não vou me atirar em algo que, né, não vou estar gerando um retrabalho para o cliente e tal. Mas essa parte inicial, eu não vejo problema em nichos, né? Pô, e hoje tu trazer essa desculpa de não saber dados do teu mercado é muito ruim, né, cara? Com chat GPT, com internet do jeito que tem, é um troço meio bizarro. E tu já pegou cliente que tu sentiu que ele tava mentindo? Cara, não, tu tá me enrolando. Claro, cara. Aquele númerozinho ali tá faltando coisa aqui, tá faltando parte nesse negócio aqui. Não, cara, eu já tive clientes que, obviamente, mente, e não vou estar aqui julgando se é certo ou errado, mas é porque muitas vezes não quer estar dizendo ali um número ruim, porque, pô, tá jogando com o seu próprio patrimônio, né? Eu já tive pessoas que, quando eu fui analisar uma franquia para ser vendida, pediram para alterar DRE. Eu disse, cara, não é comigo aí que tu vai fazer isso. Aí não vou. Então, tu enfrenta bastante coisas, assim, com bastante atividades que pedem, mas em relação à mentira, e muitas vezes eu acho que nem é mentira, quando eu pego essa entrevista. Uma direto. omissão. Hã? É uma omissão, não é uma mentira. Também, mas eu acho que é mais falta de entendimento. Falta de conhecimento, né? Porque eu chego ali, tá, margem líquida. Ai, 20%. Aí eu chego lá, faço os dados, cara, é 3%, chegou a 3%. Né? Aí os caras não têm nem noção Do conceito, né? Do conceito, do que entra nesse cálculo. Exato. Nem para precificar também. Sim, e os dados muitas vezes que a gente pega são meio maquiados, então com essa reunião inicial a gente consegue entender como é que é a cultura de inserção de dados deles, a categorização que eles fazem nesses dados, e muitas vezes a gente vai para a reunião de entrega, né? Vai para a reunião de entrega com os dados maquiados, assim. Eles maquiam os dados e a gente procura entender o negócio, né? Entrar a fundo para conseguir entender e gerar resultado, e os dados estão maquiados ali. E aí eles começam com, não diria até desculpa, mas uma falta de conhecimento da própria operação deles para que chegou naquele resultado. Então o empresário não tem às vezes, essa cultura de ficar olhando como é que está sendo inserido os dados. Ele vê o dado lá no final e está todo maquiado, né? No dia a dia da operação. Sim, não, tem a verdade, né, ali. O Luiz falando dessa questão de margem, cara, me lembra uns episódios engraçados, assim, né? Que algumas poucas reuniões que eu participei da consultoria, a gente começa lá um cliente, pô, Vinícius, qual é a tua margem? O cara nem respira, assim, 15%. Aí no início a gente pensava, porra, o cara sabe, né, cara? O que ele quer com consultoria? Cara, dava 20 dias o Luiz calculava, cara, a margem do cara é 2,5. Sabe? Não é possível. Depois a gente começou a entender assim, não, esse louco tá mentindo, ele não sabe. Ele chutou esse número agora pra dizer que sabe, porque não é possível. Ou foi em algum momento. Ou em algum momento foi, talvez lá no vida início, foi mas 15. agora não é. Não, e por isso que eu falo que é entendimento, muitas vezes não é mentira, porque quando tu fala margem, porque mesmo que tu diga a última parte lá que sobra pra ti, eles entendem que eu vendi, tirei o imposto, tirei o custo do meu produto, essa é a minha margem. Mas tu não coloca a margem do teu escritório, a margem da consultoria, do teu software. Despesas administrativas. Exatamente. Cara, elimina isso. É um monte de coisa assim que a gente começa a ver, né? Tinha outro cliente também que é interessante, que a gente fez uma análise de dados assim, né? Na consultoria. E aí um dos problemas que me relatavam era, a gente vende, mas não sobra dinheiro. Eu disse, então tá, eram produtos, aí eu peguei, vamos pegar os 10 produtos que tu mais vende. Vamos fazer um DRE unitário, né? A margem unitária de cada produto. Aí chegamos lá, fizemos, né? Fiz todos os cálculos, pegamos os 10 produtos, agora eu vou pegar os 3 primeiros. Aí calculei e tal, agora vou pegar o primeiro. Esse aqui é o que mais vende? Aí disseram, sim, esse é o que mais vende. Aí fiz o cálculo do custo administrativo por unidade vendida, né? Aí dava lá uns 30 e poucos reais por unidade vendida. Aí fiz do primeiro que mais vendia, o top 1. Quando a gente foi ver na margem unitária, o produto no fluxo de caixa representava 22 centavos de prejuízo. Eu falei, aqui é o porquê que você não tem dinheiro no caixa. Vocês vendem, mas o produto que mais vende está gerando prejuízo. Por quê? Porque a modelo de precificação era através de markup. E aí tu pega, o que é o markup? Pega o custo do produto e multiplica por um valor. Né? Diferente de botar uma margem, que eu tenho que colocar ali os custos, os impostos que eu vou e calcular uma margem que eu quero de lucro. E aí gerou um espanto, assim. Aí hoje fizemos todo um trabalho, agora estamos gerando caixa, o saldo da empresa vem crescendo. Mas e aí o que eu digo não é nem questão de mentira, é questão de falta de entendimento. Porque quem é que vai raciocinar ou pensar que eu tenho que colocar o custo
do Suebpel lá, né? O custo não, a despesa, né? Porque é um investimento. Quem é que vai colocar lá o honorário da consultoria do seu contador que paga mensalmente? Aí eu sempre trago a lógica de fazer um simples análise. Vamos pegar uma indústria de arroz. Então, uma indústria de arroz tem lá a sua parte administrativa, sua contabilidade, os prolabores ali das pessoas estratégicas e tal, que não estão na operação, dá 10 mil. E naquele mês ele produziu um saco de arroz. Quanto administrativamente custou aquele saco de arroz? 10 mil. Agora, por quê? Vamos pensar assim, tá, ele vende esse a 3 reais. Não paga todo o custo, não paga nada. Agora, pega esse mesma estrutura, não mexe na estrutura administrativa, mas ele tem a capacidade de produzir 10 mil sacos de arroz. Quanto saiu o custo administrativo por saco? R$1. Então, tu consegue perceber e criar gatilhos de diluição, de custo administrativo através do volume de vendas, né, ou diminuição da despesa e diminuição de produto, um monte de coisa. Mas tudo a gente volta lá naquele ponto. Dados. Falou de saco do arroz, mas eu acho que também cabe a questão do lead, né? Do Colocando lead. esse para o ambiente digital. Muitas vezes o cara nem sabe quanto é que é o custo do lead dele, né? Ele tá Exatamente. pagando 30, mas oculto ali tá diversos outros valores que ele... Por um erro de categorização, de entendimento da onde vai entrar aquele investimento, aquele custo, aquela despesa, para lá no final saber realmente qual é o custo, qual o teu ROI, qual o teu ROAS, então diferentes métricas que tu tem que saber categorizar de uma forma correta, né? Aí voltamos lá na cultura de dados, né? Na cultura do entendimento dos conceitos, para a gente conseguir ter um resultado lá na frente. E acho que outra coisa importante, né, Léo? O pessoal costuma... Pô, meu lead tá caro. Tá, mas quanto que ele te retorna? O pessoal olha só pro custo. Cara, qual é o tempo quanto tempo ele vai ficar contigo? Que produto ele comprou de ti? Pô, tô gastando, te dizer assim, cara, eu tenho um cliente que me custou 5 mil. Aí tu vai dizer, pô, tá caro. Não tá caro, cara. Meu produto custa 500. Pô, 5 mil é nada. Sim. Entendeu? Então, pô, ele vai consumir aquilo de 500 por 2 anos. Tá ótimo. Cara, é 2 anos de receita que eu tenho com ele. Sim. Por 5 mil, nada. Então, isso é importante também, né? É, olhar o quanto aquilo te traz de É o ponto que a retorno. gente falou, né? Tem que estar isso tudo Exatamente. ali. Porque Exatamente. senão tu vai achar que o cara é caro. Exato. E aí tu já para de investir nele. Talvez seja o teu melhor cliente. Exatamente. Que a gente estava conversando em off, né? A cada R$1 investido, que o Luiz estava comentando, quanto isso está retornando, né, de resultado. Exatamente. E já chegou cliente assim que tu falou, meu, é melhor parar por aqui. Vários, meu Deus. Sim, Tem uns que a gente nem começa. Vamos parar aqui porque não vai dar. Tem os que não começa, tem os que o cliente não ajuda e a gente, cara, não tem como. Já teve os clientes que no início a gente pensava, não tem como. Não, mas vamos. A gente, primeiro, a gente precisa do dinheiro. Segundo, vamos tentar ajudar. E quanto mais a gente tentar ajudar, mais o troço ia piorando. Tem cliente, tem cada história. Não, tem casos que a gente acaba dizendo, ó, o teu problema não é financeiro, o teu problema é psicológico. É sério, é sério. Não é comigo que a gente vai resolver o negócio. Porque 50% é parte da consultoria e 50% é do gestor ou dos gestores. Da loucura. Negócio. Porque Da aí... loucura. É loucura do dia a dia, porque o cara vai deixando, sendo tomado por pior que inúmeras uma das coisas. primeiras coisas que eu alerto, cara, não vim pra te trazer resposta, eu vim pra te trazer mais pergunta. Vou te trazer alguns insights ali, mas eu vou te trazer mais pergunta. Eu vou querer criar uma intensidade pra tu entender o porquê que tá acontecendo isso no teu negócio. Eu vou te ajudar trazendo ferramentas, visão. Forçar a pensar, né? Eu vou te ajudar a pensar no negócio como um negócio. Exatamente. E, cara, mas já teve lá na época ainda, quando era finanças pessoais, tinha funcionário público que eu atendia que, cara, fazia toda a parte ali de trabalho, ó, tu vai fazer esse planejamento, é isso. Deu na outra reunião, não fez nada. E sempre trazia um argumento. Aí chegou 3 meses e eu disse, olha, tu tá botando dinheiro fora aqui porque teu problema não é financeiro, é com essa parte aqui. E depois que tu, né, buscar essa ajuda nesse âmbito da tua vida, aí a gente pode fazer paralelamente para poder, né, te gerar resultados. Senão tu vai estar me gerando só dinheiro. Eu não quero simplesmente estar te dinheiro é importante. Valor, né, que tu tá entregando. Não, e cara, mesmo que daqui a pouco ele queira pagar, não é do meu valor, da minha política tá recebendo dinheiro se eu não tô gerando resultado, né? Claro que a gente sabe que tem alguns
clientes que a gente não vai gerar resultado no curto prazo, no longo, mas tem aqueles que a gente sabe que estão se auto-sabotando. E aí já estão mal financeiramente, estão botando mais um investimento em algo que não tá sendo- Cavando para baixo. Exato. Já teve cliente que a gente teve que demitir, então, porque realmente não faz sentido, não é só pelo dinheiro que a gente tá. Sim. E tem curiosidade do cara, enfim, contatar vocês para fechar a empresa? Tipo, eu quero fechar bonito. Não deu certo, mas eu quero fechar em dia. Não me Os lembro de números. algum que tenha acontecido. Cara, não. O que já aconteceu é nos contratarem pra ver se eles tinham capacidade de... Porque queriam abrir uma outra unidade, eu entrei e olhei, não. Se vocês abrirem nos próximos 3 meses, vão quebrar. Aí fizemos um plano, em 1 ano depois abrir uma unidade em Rio Grande. Mas agora vou te contratar pra gente arrumar os dados e fechar, nunca Para venda, sim, né? Para venda da empresa. Pra venda, sim. O que já aconteceu, curiosamente, que eu e o Luiz se olhava assim, meio sem reação. Nós chegamos num cliente, ele não tinha fechado, na verdade, ainda num lead, e nós perguntamos pra ele, cara, qual que é a tua visão de futuro? Nós tínhamos conhecido ele, o que tu quer pro futuro? Ou o que tu não quer? Eu não me lembro qual foi a pergunta, e ele disse, cara, eu quero diminuir minha empresa. Quanto mais cresço, mais problema eu tenho. Eu falei, pô, que loucura, tio. Nós ali começando, acho que, sei lá, 5 meses de empresa, com todo o gás, e o cara, não, eu quero diminuir. Pô, tá bom, né? Tá bom. No ambiente digital a gente tem, né, essa explosão aí de startup e as questões de valuation, né, que é, enfim, quanto a tua empresa vale. Que eu acho que também cabe aqui na discussão os dados, né? Ah, Cara, com como é que certeza. tu vai chegar para vender um negócio? Nem sabe quanto o negócio vale, né? Ainda mais que é muito subjetivo, muitas vezes. Não é um valor ali calculável, é um valor que levanta o dedo para cima de projeções, né? De análises preditivas que tu vai fazer para o futuro ali, que tu tem possibilidade de gerar resultado, gerar caixa, gerar dinheiro no final das contas, né? Para tu conseguir fazer ou uma venda, ou uma fusão, ou qualquer que seja o tipo de negociação que tu está fazendo envolvendo a empresa. Então, tudo tem que ter essa cultura de analisar os dados, né? E ter um histórico para que tu consiga ou ser investido ou algo dessa maneira, alguma rodada de investimento, tudo baseado através dos dados, né? E a grande maioria das empresas, Léo, de startups, na verdade, que eu e o Luiz já passamos por várias, assim, olhando em termos de financeiros e coisa. Cara, eles demoram muito para olhar financeiro. Às vezes é a última coisa. Pô, agora eu entrei, me aproximei, tô perto de um fundo, não sei o que, não sei o que. Pô, mas é uma correria para tu organizar o financeiro e a contabilidade, cara. Né? Exato. É uma ansiedade. E entendo em partes a questão do progresso depois ordem. Só que, cara, às vezes é muito distante, entendeu? Entendo, tem que crescer, vamos dar-lhe um gás. Hoje precisamos de dinheiro, cara, é o que vai pagar a operação. Mas, pô, senta e organiza. Entendeu? Não sai assim, loqueando, cara. Mínimo depois, de informação, né? Porque depois chega um fundo, chega uma oportunidade, tu não tá pronto. E aí já era, cara. Os loucos perde a oportunidade. não querem nem saber. Não. E é o bem básico, sabe? É só pegar uma planilha, mas não sei mexer em planilha. Pô, é muito difícil alguém que tá desse mercado de startup não saber mexer em planilha, mas tudo bem, respeitamos, não tem certo e errado. Então pega um papel, bota um caderno ali, bota semana 1, entradas, quanto eu tenho para entrar, saídas, quanto, um menos o outro, quanto vai me sobrar até sexta-feira. Na próxima segunda faz a mesma coisa, ó, terminei a minha semana com 10 mil de saldo, tenho isso para entrar, isso para sair, quanto eu vou terminar a próxima. Aí começa a expandir para mês. Cara, é simples. Aí depois vamos mais para um outro passo. É para ver saldo, se eu vou ter recurso para longo prazo, fluxo de caixa. Depois aí sim. Aí vamos categorizar o que está sendo meu caixa. Ah, eu tô pagando aqui em desenvolvedor, tô investindo no Swebpel, tô, sei lá, contratando uma consultoria. E eu vou categorizar para entender o que está fazendo sair do dinheiro no meu caixa. Mas o primeiro, cara, eu tenho que saber quanto tempo eu vou sobreviver. E abrindo até uma gaveta no assunto, mas cabe aqui, é a questão da sociedade também, né? Sociedade é a hora que o cara quer botar dinheiro na tua empresa e tu diz, 10%, 5% para ti, aí quando vê o cara tá diluído, tipo, te sobrou 0. Todo mundo ganhou dinheiro e tu 0. Uma projeção futura de investimento, venda, não te sobra nenhuma margem, né? Para tu conseguir negociar, já tá vendido. E tem muita gente má fé também, né, cara? Sim. Que é muita gente que tem dinheiro, que vai, investe, sabe que aquilo vai valorizar, pega o seu de volta. Porque tem todo uma escada nessa questão societária de uma startup, né? Pô, tu não pode diluir tanto, tu tem que ter X% da empresa para ser saudável até a série tal. Então, cara, tem uma coisa que o pessoal desconhece também. Então, às vezes dão muito foco no produto, pouco foco no financeiro, e depois quem falta lá na frente é justamente o financeiro.
E a startup né, parte da tecnologia em si, ela é muito subjetiva, né? Tipo, quanto é que vale a tua empresa? 6 milhões. Tá, por que vale 6 milhões? Aí no outro dia vale 18. Tá, mas peraí, o que mudou que agora é 18? O que tu fez aí? É um troço que geralmente, precisa de controle. o que o pessoal faz, né, de comum ali no mercado é os primeiros aportes ali no primeiro estágio, né, que é o FFF, se eu não me engano. Que aí, o pessoal ali paga 100 mil ou 10 mil por um número X, aquele valor ali já é multiplicado, né, já gera um percentual. Aliás, já gera um valuation. E até para empresas, cara, tradicionais, assim, é complexo de fazer valuation, porque tu faz pelo fluxo de caixa descontado. Só que aí tu vai olhar a contabilidade, a gente sabe, a gente não vai ser hipócrita aqui, que no Brasil, cara, as empresas não estão nem aí para contabilidade. Sim. Aí vamos entrar em parte de problemas tributários, enfim, impostos, governo, enfim, não é o caso aqui, mas também fazer uma análise fiscal, né, é importante para gerar daqui a pouco o patrimônio. Qual é o patrimônio líquido? Só a tua contabilidade vai te dizer, não vai ser o teu financeiro. O financeiro te diz uma projeção. E aí fica muito subjetivo. Então, startup nem se fala. Né? Sim, que loucura. Terceira perguntinha, terceira cena aqui. Os principais erros que não se deve cometer, ou que se comete no BPO, na consultoria e no dados. Que vocês identificam assim, pô, isso daqui não dá pra errar, meu bruxo. Isso aqui é o feijão com arroz. Se a gente começar errado aqui, vai descer a ladeira. Cara, falando pelo BPO, assim, pelo que tá muito claro na minha cabeça, eu acho que, porque talvez seja o que mais grita, assim, é o cara que tá com BPO, tá rodando certinho, tá categorizado, e ele continua usando o cartão, ou Pix, ou qualquer coisa para as coisas pessoais dele. Cara, tu já tá contando com a gente, cara. Tem um pessoal que tá treinado, categorizado, centro de custo, relatório. Meu aluguel. Porra, meu velho. Tá de sacanagem comigo, cara. Não, vou jantar com a minha esposa. Cara, tu não tem teu Prolabore? Tenho, mas é que eu tava ali com o cara. Pô, cara, pelo amor de Deus. É uma escorregada. É um detalhe, assim, cara. É um detalhe. E isso aí também entra na questão da análise dos dados, né? Porque tá tudo categorizado e aí entra essa informação e acaba... apareceu aqui no meu dashboard, tá em branco aqui a categoria, tem um valor em branco, não tem... Essa linha tá em branco, só tem o valor e não tá em branco. A gente vai ver exatamente o que o Otávio falou. É algo que não estava categorizado, que não é uma conta pessoal, não é... Ração do cachorro, passou no... o restaurante, é o cafezinho pessoal lá, coisa, combustível, algo que não está relacionado à empresa, são coisas da pessoa física que está atrelado à pessoa jurídica. Cara, do meu ponto de vista, tem muita coisa assim que pode ser evitada, né? A questão do Prolabore cara... Se eu quero ter uma organização para chamar de empresa, mesmo que ela tenha ou não CNPJ, que é como eu falei lá no início, tem que ter uma mentalidade já desde o início, porque isso aí vai se tornar um hábito. Saber que não pode separar, né? Saber que tem que separar as finanças, porque seria muito fácil entrar dinheiro ali na SF Participações e eu e o Otávio lá pegar, botar um dinheiro no bolso e azar. Não, a gente tem um planejamento para isso. Mesma coisa com o Vinícius da BU. Entrou uma grana, bota... Não é assim. Né? Tem que ter... controle. Outra coisa que eu vejo que impacta, assim, que é um erro, e aí eu acho que é um misto de sentimentos, assim, que é cada pessoa tem um perfil diferente, só que cada um, assim, é meio complexo falar disso. Tem empresários que não querem investir em pessoas, porque já tem trauma com pessoa. Tem empresários que não querem investir em ferramenta, porque não gostam de ferramenta. Tem empresário... Cara, tem um monte de coisas que tem que parar, sentar, rebobinar a fita. O que eu tenho que fazer para ter resultados diferentes e não fazer as mesmas coisas, né? Não fazendo as mesmas coisas, que é a insanidade. Se eu tiver errado, o conceito dela é isso, né? Se eu quero gerar resultados diferentes, eu tenho que fazer coisas diferentes, né? Então, cara, começar pelo básico. Às vezes não é ganhar mais, né? É gastar menos. Exato. E uma coisa até falando do BPO e da parte do BI ali, mas especificamente do BPO, é processo. Então, por exemplo, eu quero ter dados, eu quero ter tudo isso, mas se eu não tenho um processo de conferência desses dados, eu vou estar jogando dados, criando informação, gerando indicador falso. Então, um dos processos que o BPO tem e que dá para ter dentro de um analista ali, um analista de dados, é a conferência. Hoje, como é que é a conferência de um BPO ou de um setor financeiro? É a conciliação, é o básico. E as empresas não fazem conciliação. O que é conciliação? É o categorizar o que aconteceu na minha linha do extrato,
lá no meu sistema, ou na minha planilha, ou no meu papel. Eu tenho que ter isso categorizado. Por quê? Se eu tenho 10 mil reais e um centavo no meu banco, no meu sistema, na minha planilha, no meu papel, tem que ter 10 mil reais e um centavo. Isso é conferência de dados. Então isso eu acho que é eu acredito que é um outro erro muito forte que os empresários, mais uma vez, feeling, eles não estão querendo se dar esse trabalho de criar um processo, de cobrar as pessoas que estão, de investir nas pessoas, porque muitas vezes o barato sai caro. Tem que investir numa ferramenta, tem que investir em pessoas, em treinar, mas eu vou treinar as pessoas, ela vai para concorrência. Cara, é do jogo. É a mesma coisa que tu tem uma empresa e não querer pagar imposto, é do jogo, é para todo mundo. Depende de cada segmento, é do jogo. Então isso é um grande problema que eu vejo, e falando do meu propósito de vida, que é gerar riqueza para o bem comum, né? A questão da sonegação, eu acho que é um problema. E aí, claro, a gente entra na questão política, que é a alta carga tributária para nenhum retorno, né, para a população. Mas, cara, é do jogo. E se tu não fizer, imagina, se tu não estiver pagando imposto, tu não pode emitir uma nota, esse faturamento não vai pro teu registro contábil. Quando não vai pro registro contábil, o teu banco lá não aceita o faturamento. E aí tu pode não pegar um crédito melhor porque tu tá sonegando. E aí tu não pega crédito, não coloca dinheiro no caixa, não investe, e as pessoas conseguem ir crescendo dentro da empresa também. Então eu vejo que tem um misto de problemas assim que tem muitas soluções, que é o que a consultoria entra para tentar resolver, né? Que é separar as contas, cuidar dos dados, não sonegar. Mas esse aqui a gente faz em dinheiro, não passa não. Tá? Sim. E a importância, a gente falou, né, da questão do dado e tudo mais, mas a questão é a cultura da empresa, né? E, tipo, a gente falou do empresário e da empresária, tudo na figura dele, né? Exatamente. Mas, cara, muitas vezes ele não está nem vendo. Empresa Às vezes é um funcionário, né, dele que tem que categorizar e o cara ali não faz, e, enfim, aí o problema não é dele, né? O problema é de todos, porque a empresa, né, fica fragilizada. Exatamente. Então, acho que é uma Tem cultura. até um exemplo que a gente foi entregar um projeto, o Bederode, e aí a gente mostrou lá o projeto, e aí tava um negócio estranho lá, um número que não batia, e aí quando a gente entrou, abriu ali, aí o financeiro dele disse, é que foi lançado duplicado. Por que não conferiu, né? Por que não confere? Por que não... E aí, claro, pode ter diversos pontos, mas a figura ali da empresa em si, a cultura dela tem que ser fomentada. Tanto que uma das reuniões que a gente tem na consultoria são as reuniões de gestão. A gente fala de uma reunião só para tratar de reuniões. Reunião de alinhamento, reunião de onboarding do teu kickoff, né? O onboarding do teu colaborador, como é que se estrutura, como é que a gente faz isso. Reunião semanal, que é o weekly, enfim, né? One-on-one. Cara, são coisas pequenas que muitos empresários acham que é bobagem, mas não é. Alinhamento, é cultura. E uma empresa com a cultura bem alinhada anda bem. Tende a andar bem, né? Não vou botar a mão no fogo e dizer que anda bem, porque, né, vai de cada um. Mas tende a andar bem, porque tu tem cada vez mais espaços de análise, mais processos de controles, né? E aí, quanto mais controles, tu começa a ter mais fidelidade nas informações. Seja ela financeira, seja ela de dados, enfim. E nesse start, né, com o cliente, normalmente quando a gente faz a reunião, que está o gestor que contratou, ou o próprio empresário, o dono, o proprietário da empresa, normalmente ele acaba descobrindo nessa reunião as coisas que nem comentou ali de falta de inserção de dados, ou maquiagem por parte dos próprios colaboradores, né, dessas informações. Então ele consegue, nessa reunião, verificar algumas coisas na própria operação. Ele está muito imerso no dia a dia da empresa, né, na operação, às vezes, dependendo da sua cultura, apagando incêndio aqui e ali, e não consegue analisar esses dados. Aí ele nos contrata para a gente conseguir mapear todos esses dados, integrar todos eles, para ele conseguir tomar uma decisão. E aí quando ele chega para olhar, ele encontra sempre uma surpresa, né? Normalmente uma surpresa, né? Por falta de categorização, que é o ponto inicial ali do BPO, ou outra parte operacional de determinado nicho específico, mas sempre nessa reunião, né, de kickoff, ou na entrega mesmo do projeto, tem algo para ajustar, conforme o Luiz falou ali da falta de categorização da operação. E até pegando um exemplo bem prático, assim, né? Vamos supor que está tudo acontecendo de errado assim, na empresa e tal, e o gestor, ou o liderado ali, precisa escolher alguém para demitir. Como é que toma essa decisão?
Como é que eu sei ali de um time de 5 pessoas qual que eu vou demitir? Ah, porque um eu não gosto da cara, um porque chega atrás. Tem várias métricas, tem subjetividade também. Mas vou pegar o exemplo do BPO, né? Que é hoje onde eu tenho uma hora bem alocada ali, né? Que eu faço a gestão da operação do BPO, da ATF. Hoje os meus operadores, eles têm ali cada tarefa que eles fazem, a gente tem um software que aí eles têm ali o horário e tal. Então, se eu fosse tomar uma decisão, primeiro eu ia olhar a questão do cargo, né? Aí vamos supor que estão todos no mesmo cargo. O que eu ia analisar? Dados. Qual o operador que no perfil de empresa nível A toma menos tempo, com assertividade, que tem um NPS melhor, né? Um NPS ou, enfim, né? O nome que for da avaliação que tu vai ter trimestral ou mensal do teu colaborador. Cara, é olhando esses dados que eu vou tomar essa decisão. É fulano que eu tenho que demitir. E se os guris forem olhar, não se preocupe, ninguém vai ser demitido. Tá? Mas estão sendo avaliados. Mas estão sendo avaliados, exatamente. Porque também lá dentro da empresa eles sabem que podem crescer e que eles vão ter que analisar isso aí. Né? Mas para isso eu preciso saber onde olhar, o que olhar para tomar decisão. Porque quando a gente fala de empresa, eu penso que tem uma responsabilidade muito grande. Porque muitas vezes tu tá falando com, cara, famílias. Uma pessoa que é responsável daqui a pouco por 4, 5 pessoas dentro de casa. E aí tu manda embora uma pessoa só porque tu não gosta da cara, mas ele tá performando bem, tu não sabe. Não tem onde olhar. Cara, é uma família que tu tá prejudicando. Ah, mas não tô prejudicando outro? Não, tu vai estar. Mas falando como instituição, empresa, não foi aquela decisão mais assertiva. Deveria ter sido o outro que performa menos, enfim. Mas tem que ter dados para isso. Até abrindo uma gaveta com questão de atletas de alta performance, né? Pô, o cara vai no milímetro do milímetro. Cara, para mudar às vezes 1 milímetro, o cara leva 2 anos lá num processo, né, de performance. Mas como é que tu avalia esse milímetro? Cara, é todo dia que o cara come, o cara acorda. O peso dele é no detalhe, né? Claro, aqui a gente está falando de alta performance, mas também tem a questão do dado, né? Que ele é o balizador para qualquer tipo de decisão. Ah, com certeza. Eu acho que é o básico, assim. E aí entra aquela questão, né? Ah, mas eu sou pequeno, estou iniciando agora, não preciso... Faz o básico, não precisa ter um Power BI, né? Contratar BView, ou ter um BPO com a TF, não precisa. Faz o básico. Papelzinho ali, anotando. Vai construindo histórico, porque lá no futuro isso vai fazer a diferença. O histórico vai fazer a diferença no futuro. E é chato anotar as coisas mesmo, é chato. Mas eu sempre gosto de usar o exemplo, pô, tô começando a vender bolo. Que eu, cara, sozinho tô produzindo e tal. Aí, como é que eu vou ter as primeiras métricas de comerciais? Assim, cara, vou lá chamar meu tio, visita assim, ó, toda essa rua aqui e vê quem aceita, né, quer o bolo. Cara, ele vai trazer um dado, ó, visitei 10 casas, dessas 10, 5 quiseram bolo. Então, eu já tenho ali uma métrica simples, 50% de conversão. Então, eu sei que se meu tio for na próxima quadra e, ao invés de 10, for para 20 casas, muito provavelmente eu vou ter 10 bolos vendidos. Isso vai aumentar a minha receita. Cara, tô falando coisas básicas. Sim, só quanto tu pagaria por aquele bolo? Tu já começa a reunir uma gama ali de informação. Pensar como negócio, né? Realmente como negócio. Exatamente. Que é isso que os grandes fazem, por isso que eles são grandes. Né? Por fim, indo já para o encerramento, a dica de vocês aí para empresário e gestor, para ter uma empresa mais resiliente, mais preparada para esse futuro aí de inteligência artificial, o Pix, o Drex, o dinheiro cada vez mais físico, né, sumindo, e cada vez mais o digital aí absorvendo quase que todas as operações. A dica que eu daria é crie controles para gerar dados, para gerar informação, para gerar indicador, para tomar a melhor decisão. Porque se o físico ali, né, que é o mais fácil da gente controlar, porque a gente consegue tocar, imagina e cada vez mais ficar digitalizado. Se não tiver um mecanismo de controle, já era. Então criem mecanismos de controle para ter essa pirâmide. Dados, informação, indicadores, tomar de decisão. Cara, o meu acho que vai mais ou menos nessa linha do controle. Se bobear, os 3 vão nessa linha do controle, né? Pô, dados é foda. Mas eu diria assim, a empresa demora um pouco para tu precisar fazer um financeiro todos os dias. Demora um pouco para crescer a ponto de tu precisar fazer um financeiro todos os dias. Às vezes o empresário foca muito em crescer, cara, e não dá aquela 40 minutos de olhadinha pro financeiro. Então assim, ó, você para ali numa sexta, cara, na sexta-feira, 5 horas da tarde, dificilmente tu vai atender alguém. Enterro dos ossos. O pessoal já tá de férias, já tá no final de semana, já tá no bar, já tá em qualquer lugar. Cara, senta ali
analisa o que entrou na conta, o que saiu, faz aquele balanço e segue para a semana seguinte. A gente vê pelo BPO, assim, já aconteceu, é duro, é ruim, mas já aconteceu de demitirmos clientes porque não faz sentido o BPO. Cara, é aquela operação que eu vou trabalhar 5 minutos por dia. Cara, isso não tem por que, entendeu? Faz tu, então olha só, vou te ensinar, senta aqui. Pô, vou perder daqui a pouco R$900. Vou, cara, mas que valor eu tô gerando para aquela pessoa? Daqui a pouco ela acha que eu tô fazendo um baita de um esforço e não. Tá um troço muito simples também, cara, vou te ensinar. Pô, tu agregou muito mais valor para ela, ensinando ela a cuidar do financeiro dela. Vai demorar, talvez ela que não saiba, não vai demorar 5 minutos, mas vai demorar uns 20, 30 minutos semanais. Mas, cara, ela vai conseguir fazer. Ela vai economizar, ela vai pegar aquele dinheiro e vai investir. Então, se pudesse deixar uma dica, é separar um tempo semanal. Ainda mais para quem está começando para cuidar do dinheiro. Cara, é a base, é o mais importante. E tá cada vez mais fácil, né? Eu acho que a desculpa cada vez não mais cabe. Tipo, o WhatsApp ali, quem não tem aqui um grupo consigo mesmo. Exato. Pô, fala contigo, sabe? Fala contigo. Ali, pô, Anotação. gastei. Tira uma foto, tipo, tá muito fácil de anotar, né? Exato. Eu acho que a dica que eu deixo é um pouco, né, pegando um gancho um pouco dos guris, acho que não foge muito nessa área de dados, né, é criar hábitos, criar processos, porque hoje o mundo dos negócios está muito dinâmico, então se tu tem processos criados, tu consegue ter uma adaptação ao mercado, né, e te adaptar conforme a novas leis, dinâmica de mercado mesmo, de negociações, área comercial, operacional, crie processos, que a partir da criação de processos fica mais fácil essa adaptabilidade, né, no futuro, né, em diversas ocasiões, situações que surgem, né, no dia a dia da operação. Acho que criar processos padronizados para ser mais adaptável, né, no mundo dos negócios, acho que é a principal dica que eu deixo. Boa! Aonde eu encontro o Otávio? Instagram, LinkedIn, ATF, onde é que eu chego até vocês? Encontra em qualquer lugar, mas principalmente no meu Instagram é Otávio Fagundes _. Confesso que já tentei compartilhar mais minha vida. Hoje não consigo tanto, me esqueço, tenho preguiça, às vezes tenho vergonha. Então sou mais quieto ali. Compartilho mais minhas corridas, que é a única coisa que eu faço fora do trabalho. Que gera números. Se a gente for analisar, deu uma crescidinha aí. Mas basicamente no Instagram. Boa. Luiz. Meu é @Luiz Gustavo Ávila, com S, Luiz com S. E eu posto ali um pouquinho de conteúdo sobre gestão, finanças e tudo mais. Tenho ficado um pouco mais off agora também, né? Mas sempre que dá a gente posta um conteúdo ali para estar gerando algum engajamento. Boa. E o resto é o @ aí das empresas SF. SF não tem Instagram ainda, né? Mas a Conexia, que vai mudar para Empora, a Bivil e a ATF.grupo. Boa. E compre um livro do Luiz aqui, ó. É verdade. História empreendedora. Onde encontra o livro? Na Amazon. Já foi o 33º mais vendido de finanças. Qual é o título do livro para pesquisar? É apenas o começo. Como mudar o rumo da sua trajetória e alcançar o próximo nível. Então já foi top 33 da Amazon. Agora não sei nem o que tá. Mas é uma baita história verídica, de verdade. Não é aquela história que encomendou. A gente brinca que o segundo livro vai dizer ainda é o começo. E aí a gente vai... E o final da trilogia é o começo do fim. E se não chegou ao fim, tem um novo começo. Tem um novo começo. E vai O recomeço. Né? Aonde te encontro? Onde encontra a Bivil? No Instagram, principalmente, que nem os guris, eu sou um pouco mais, que nem o Otávio, um pouco mais tímido ali, mas fico postando coisas mais da minha rotina no escritório, ali com os guris, um pouco mostrando mais como é a formação desses projetos, o que a gente faz, como é que é os processos que a gente faz. @VKBederode no meu Instagram. E no Instagram da Bivil também a gente posta conteúdo ali em relação às informações, aos dados, @Bivil53. Boa. E o Soepel, para quem gostou aqui do episódio, @Soepel ali no Instagram. Agradecer aqui o Gabriel, que gentilmente aqui fez todo o back-office para nós. Fábrica Podcast, que gentilmente nos cede aqui o estúdio para que a gente possa gravar. Em breve, episódio número 6. Nos vemos. Até mais.